Se você tem mais de 60 anos, o que você faz nos primeiros 30 minutos depois de acordar pode determinar se o seu coração vai aguentar o dia ou se você vai estar em risco de um infarto fulminante antes mesmo do café da manhã. E olha, isso não é exagero, não é sensacionalismo. São dados da Sociedade Brasileira de Cardiologia que mostram que 33% dos infartos fatais em idosos acontecem justamente nas primeiras horas da manhã. 33%. Isso significa que a cada 3 infartos mortais, um acontece logo depois que a pessoa acorda. E o mais assustador é que a maioria dessas mortes poderia ser evitada se as pessoas soubessem o que não fazer ao levantar da cama. Eu sou Juliana Pacheco, especialista e consultora em saúde do idoso. E há 11 anos eu me dedico exclusivamente a ajudar pessoas da terceira idade a envelhecer com qualidade de vida e segurança. E acredite, eu já vi muitos casos que poderiam ter sido evitados simplesmente com mudanças nos primeiros minutos do dia. Por isso, eu estou aqui hoje para te mostrar exatamente quais são esses hábitos que estão colocando sua vida em risco toda manhã sem você perceber. E se esse vídeo está te fazendo pensar na sua própria rotina, deixa aquele like aqui embaixo, porque você está no lugar certo. Vamos juntos entender o que está acontecendo e como você pode se proteger. Agora, antes de eu te contar quais são esses hábitos perigosos, eu preciso te explicar uma coisa muito importante. O seu corpo, depois dos 60 anos, não funciona da mesma maneira que funcionava quando você tinha 30 ou 40. E isso não é fraqueza, não é doença, é apenas biologia. Durante a noite, enquanto você dorme, o seu corpo entra num estado de repouso profundo. A pressão arterial cai, o coração bate mais devagar, a circulação desacelera. É como se o organismo inteiro entrasse num modo de economia de energia, e isso é perfeitamente normal e saudável. Mas aqui está o problema que pouca gente entende. Quando você acorda, especialmente se acorda de repente, o corpo precisa fazer uma transição brusca desse estado de repouso profundo para o estado de alerta total. E essa transição é extremamente exigente para o coração, principalmente depois dos 60. Por quê? Porque com a idade, os vasos sanguíneos vão ficando menos elásticos, as artérias vão acumulando placas, o músculo cardíaco vai perdendo um pouco da sua força. Então, qualquer mudança brusca vira um desafio enorme. E agora vem a parte que você precisa prestar muita atenção. Quando você levanta da cama de forma errada ou faz certas coisas logo depois de acordar, você está obrigando o coração a trabalhar no limite máximo, justamente no momento em que ele está mais vulnerável. É como exigir que um carro que estava desligado a noite inteira saia em disparada em alta velocidade, sem nem aquecer o motor. O resultado? Sobrecarga cardíaca, picos de pressão, arritmias e, em casos graves, infarto. Fica comigo porque o que vem agora vai te surpreender. Vamos falar do primeiro hábito mortal que milhões de brasileiros cometem todos os dias sem saber o perigo que estão correndo. O primeiro hábito perigoso é levantar da cama de uma vez só, num movimento brusco. Sabe aquela situação em que o despertador toca, você acorda assustado e já pula da cama rapidamente? Ou quando você acorda com aquela vontade urgente de ir ao banheiro e levanta num impulso? Pois é, isso é extremamente perigoso para quem tem mais de 60 anos. E vou te explicar exatamente o porquê. Quando você está deitado, o sangue está distribuído de forma equilibrada pelo corpo. Mas quando você levanta, de repente a gravidade puxa todo esse sangue para baixo, para as pernas, e o coração precisa fazer um esforço imenso e imediato para bombear sangue suficiente para o cérebro e para os órgãos vitais. Esse fenômeno tem até nome científico, se chama hipotensão ortostática, que é quando a pressão cai bruscamente ao mudar de posição. E aqui está o detalhe que ninguém te conta. Depois dos 60, o sistema que regula a pressão arterial fica mais lento, então o corpo não consegue compensar essa queda de pressão com a mesma rapidez. O que acontece? Tontura, escurecimento da vista, perda de equilíbrio e, em muitos casos, queda com fraturas graves. Mas o pior mesmo é a sobrecarga cardíaca. O coração dispara tentando compensar. E se você tem alguma placa de gordura nas artérias coronárias, esse esforço súbito pode romper essa placa e causar um infarto fulminante.
A Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia publicou um estudo mostrando que quedas matinais por tontura postural estão entre as principais causas de fraturas de fêmur em idosos. E mais grave ainda, 22% dos infartos matinais estão relacionados a mudanças bruscas de posição logo ao acordar. 22% é um número gigantesco. Então, o que você deve fazer? Simples, mas exige disciplina. Quando você acordar, fique pelo menos 30 segundos deitado, respirando calmamente. Depois, sente-se na cama com as pernas para fora e espere mais 30 segundos antes de ficar de pé. Esse tempo dá para o corpo se ajustar, para o coração se preparar, para a pressão se estabilizar. Pode parecer pouco, mas é a diferença entre segurança e risco de morte. Se você já levanta da cama de uma vez só, escreve aqui nos comentários a palavra mudança, porque a partir de hoje você vai mudar esse hábito. E fica até o final desse vídeo, porque ainda tem mais 3 hábitos mortais que eu preciso te mostrar. Agora vamos para o segundo hábito perigoso. E esse aqui é tão comum que aposto que você faz todo santo dia. Estou falando de tomar banho quente logo depois de acordar. Parece inofensivo, né? Parece até relaxante. Mas para quem tem mais de 60 anos, um banho quente demais nos primeiros minutos da manhã pode ser uma sentença de morte. Deixa eu te explicar o que acontece. Quando você toma um banho muito quente, os vasos sanguíneos da pele se dilatam rapidamente para liberar o calor. Isso faz com que o sangue se acumule na superfície do corpo, longe dos órgãos vitais. E para compensar, o coração precisa acelerar, bombear mais rápido, trabalhar mais forte. Só que logo de manhã, como eu já te expliquei, o coração está saindo de um período de repouso profundo. Então, essa exigência súbita é perigosíssima. E tem outro problema gravíssimo. A água quente faz a pressão arterial cair de repente. E quando a pressão cai muito rápido, o cérebro não recebe sangue suficiente. O resultado? Tontura intensa, náusea, visão embaçada. E em casos extremos, desmaio dentro do box. E você sabe o que significa desmaiar no banheiro? Queda, batida de cabeça, fraturas, traumatismo craniano. Muitos idosos morrem assim, sozinhos depois de cair no banho logo de manhã. Dados da Fiocruz mostram que acidentes domésticos com idosos no banheiro aumentam 40% nas primeiras horas da manhã. 40%. E a maior parte desses acidentes está relacionada a tonturas durante o banho quente. Além disso, estudos cardiovasculares indicam que a mudança brusca de temperatura corporal nas primeiras horas do dia pode desencadear arritmias cardíacas graves, especialmente em quem já tem histórico de problemas no coração. Então, qual é a solução? Primeiro, espere pelo menos 1 hora depois de acordar para tomar banho. Dê tempo para o corpo despertar completamente. Segundo, evite água muito quente. O ideal é água morna, confortável, mas não escaldante. Terceiro, nunca tome banho de estômago vazio. Coma alguma coisa leve antes, porque o jejum combinado com o calor do banho potencializa a queda de pressão. Me conta nos comentários, você costuma tomar banho logo depois de acordar? Escreve sim ou não aqui embaixo. Eu quero saber quantas pessoas estão correndo esse risco sem perceber. Agora vamos para o terceiro hábito mortal. E esse aqui é tão perigoso que muita gente nem imagina. Estou falando de tomar café forte ou comer alguma coisa pesada logo nos primeiros minutos depois de acordar. E antes que você pense mais, Juliana, todo mundo toma café de manhã. Deixa eu te explicar porque isso é um problema sério depois dos 60 anos. Quando você acorda, o corpo libera naturalmente um hormônio chamado cortisol, que é o hormônio do despertar. Ele serve para te dar energia, te deixar alerta, acelerar o metabolismo. Mas aqui está o detalhe importante. Esse pico de cortisol já coloca o coração num estado de alerta. A frequência cardíaca aumenta, a pressão arterial sobe um pouco, o corpo entra em modo ativo e isso é normal e saudável, desde que aconteça gradualmente. Mas quando você toma um café forte, cheio de cafeína, logo depois de acordar, você está jogando combustível numa fogueira que já está acesa. A cafeína é um estimulante poderoso. Ela acelera o coração, aumenta a pressão arterial, libera a adrenalina. Então você está somando o efeito natural do cortisol, com o efeito artificial da cafeína. O resultado é uma sobrecarga cardiovascular brutal. E tem mais. Se você toma café em jejum, sem comer nada antes, a cafeína vai direto para o estômago vazio e é absorvida muito mais rápido pela corrente sanguínea. Isso causa picos de pressão ainda mais intensos, além de irritar o estômago, causar refluxo, azia e, em casos graves, até gastrite e úlcera. Estudos da USP mostram que o consumo de café forte em jejum nas primeiras horas da manhã aumenta em até 28% o risco de arritmias cardíacas em idosos. 28%.
E olha, não estou dizendo que você não pode tomar café. Pode sim, mas espere pelo menos 1 hora depois de acordar e coma alguma coisa antes. Uma fruta, um pão integral, uma tapioca, qualquer coisa que prepare o estômago e evite a absorção rápida da cafeína. E se você gosta de café forte, considere trocar por um café mais fraco ou até por um chá mais suave, como camomila ou erva doce nas primeiras horas do dia. O seu coração vai agradecer. Agora, se você quer receber conteúdos exclusivos sobre saúde do idoso, com dicas práticas e informações que eu não publico aqui no canal aberto, considere se tornar membro do nosso canal. É uma forma de você apoiar esse trabalho e ter acesso a materiais especiais que vão te ajudar ainda mais a cuidar da sua saúde. E agora vem o quarto e último hábito perigoso, e esse é o mais surpreendente de todos. Muita gente faz isso achando que está sendo saudável, mas na verdade está colocando a vida em risco. Estou falando de fazer exercícios físicos logo depois de acordar, principalmente exercícios intensos ou de impacto. Você pode estar pensando, mas Juliana, exercício faz bem para a saúde. Os médicos sempre recomendam. E sim, exercício faz bem, é essencial, é fundamental. Mas o timing importa muito, principalmente depois dos 60 anos. Deixa eu te explicar por quê. Logo de manhã, o corpo ainda está num processo de despertar. A circulação está se ajustando, a pressão arterial está se estabilizando, os músculos ainda estão rígidos do período de sono. Se você sai da cama e já começa a fazer agachamentos, polinelos, corrida, caminhada rápida, você está exigindo do corpo uma performance que ele ainda não está preparado para dar. E o pior é que muitos idosos fazem isso porque ouviram dizer que exercício em jejum queima mais gordura. Então acordam e vão direto fazer atividade física sem comer nada, sem beber água, sem dar tempo para o corpo se preparar. Isso é extremamente perigoso. O exercício em jejum causa hipoglicemia, que é a queda brusca do açúcar no sangue. E quando você combina hipoglicemia com esforço físico intenso logo de manhã, você está criando a tempestade perfeita para um infarto ou uma síncope, que é o desmaio súbito. A Sociedade Brasileira de Cardiologia recomenda que idosos esperem pelo menos 2 horas depois de acordar, antes de fazer qualquer exercício físico. E mesmo assim, o ideal é fazer um lanche leve antes, se hidratar bem e começar com um aquecimento suave, nunca direto no exercício intenso. Lembro da dona Márcia, de 67 anos, de Belo Horizonte, aposentada, que tinha o hábito de acordar às 5 da manhã e sair para caminhar rapidamente no parque. Ela achava que estava fazendo o certo, cuidando da saúde, mas começou a sentir tonturas durante as caminhadas, falta de ar, pressão no peito. Quando ela me procurou e eu analisei a rotina dela, identifiquei o problema na hora. Ela estava saindo para caminhar menos de 15 minutos depois de acordar, em jejum total, sem nem tomar água. Ajustamos a rotina dela. Tina passou a acordar, tomar um copo de água, comer uma banana com aveia, esperar 1 hora e meia e só então sair para caminhar em ritmo moderado. Em 3 semanas, todos os sintomas desapareceram. Ela continua caminhando todos os dias, mas agora com segurança. E isso me leva a uma pergunta importante para você. Alguma vez você cometeu algum desses erros sem perceber o risco que estava correndo? Me conta aqui nos comentários sua experiência. Eu leio todos os comentários e muitas vezes as histórias de vocês me ajudam a criar conteúdos ainda mais úteis. Agora, deixa eu te fazer um resumo prático de tudo que a gente conversou até aqui, porque eu sei que é muita informação e você precisa saber exatamente o que fazer a partir de amanhã de manhã. Primeiro hábito perigoso: levantar da cama de uma vez só. Solução: fique 30 segundos deitado, depois 30 segundos sentado, na beira da cama, antes de ficar de pé. Segundo hábito perigoso: tomar banho quente logo depois de acordar. Solução: espere pelo menos 1 hora. Use água morna e nunca tome banho em jejum. Terceiro hábito perigoso: tomar café forte ou comer pesado logo ao acordar. Solução: espere pelo menos 1 hora, coma algo leve antes do café e evite cafeína em excesso nas primeiras horas do dia. Quarto hábito perigoso: fazer exercícios intensos logo depois de acordar. Solução: espere pelo menos 2 horas, faça um lanche leve antes, se hidrate bem e comece sempre com um aquecimento suave. Mas aqui está o segredo que muda tudo e que eu preciso te contar antes de terminar. Todos esses hábitos perigosos têm uma coisa em comum. Eles transformam o momento mais vulnerável do seu dia,
que é o despertar num momento de risco extremo. E a solução não é complicada, não exige remédios caros, não exige consultas intermináveis. A solução é simplesmente respeitar o tempo do seu corpo. O corpo, depois dos 60 anos, precisa de uma transição suave entre o sono e a vigília. Ele precisa de tempo para acordar completamente. E quando você dá esse tempo, quando você respeita esse ritmo natural, você está fazendo a coisa mais importante que pode fazer pela sua saúde cardiovascular. Pensa comigo, se 33% dos infartos fatais em idosos acontecem nas primeiras horas da manhã e se a maioria desses infartos está relacionada a hábitos que podem ser mudados, então você tem nas suas mãos o poder de reduzir drasticamente o seu risco. Você não precisa de sorte, você precisa de conhecimento e disciplina. E aqui vai uma recomendação prática que eu dou para todos os meus pacientes. Crie uma rotina matinal suave e previsível. Acorde sempre no mesmo horário, sem despertador, se possível, porque acordar naturalmente é muito mais saudável que acordar assustado com um alarme estridente. Quando acordar, respire fundo algumas vezes, ainda deitado. Movimente os pés e as mãos devagar. Espregue com calma. Depois, sente na beira da cama. Tome um copo de água que você deixou na mesinha de cabeceira na noite anterior. Espere um pouco, levante devagar, vá até a cozinha sem pressa. Prepare um café da manhã leve e saudável. Tome seu café com calma, saboreando sem pressa. Só depois disso, quando o corpo já estiver completamente desperto, é que você vai fazer suas atividades normais. Essa rotina simples pode salvar a sua vida. E não estou exagerando. Eu já vi dezenas de casos de pacientes que evitaram infartos, quedas graves, acidentes domésticos, simplesmente mudando a forma como acordam e começam o dia. E lembra que eu te falei no começo do vídeo que 33% dos infartos fatais acontecem de manhã? Pois é, tem outro dado que eu preciso te contar. Segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia, 80% desses infartos matinais poderiam ser evitados com mudanças simples de hábitos. 80%. Isso significa que a maioria das mortes por infarto de manhã não precisava acontecer. Eram mortes evitáveis. Então, quando você muda esses 4 hábitos que eu te mostrei hoje, você não está só melhorando sua qualidade de vida, você está literalmente salvando sua própria vida. E isso não é pouca coisa. Agora eu quero falar sobre um outro fator muito importante que muita gente ignora, a qualidade do sono. Porque não adianta nada você fazer tudo certo de manhã se você dormiu mal a noite inteira. Sono de má qualidade deixa o coração vulnerável, aumenta a inflamação no corpo, desregula a pressão arterial, deixa você mais propenso a arritmias. Então, cuide do seu sono. Durma pelo menos 7 horas por noite. Evite telas antes de dormir. Mantenha o quarto escuro e silencioso. Evite cafeína depois das 4 da tarde. E tem outro detalhe importante. Se você está tomando remédios para pressão alta, para colesterol, para diabetes, nunca tome esses remédios logo depois de acordar sem comer nada antes. Muitos remédios cardiovasculares podem causar queda de pressão, tontura, mal-estar quando tomados em jejum. Sempre consulte seu médico sobre o melhor horário para tomar seus remédios e sempre tome com algum alimento no estômago. E por falar em médico, aqui vai um conselho que pode parecer óbvio, mas que muita gente não segue. Faça check-ups regulares. Depois dos 60 anos, você deveria fazer exames cardiológicos pelo menos uma vez por ano. Petrocardiograma, teste ergométrico, ecocardiograma, exames de sangue completos. Esses exames podem detectar problemas no coração antes que eles causem um infarto. Prevenção é sempre melhor que tratamento. E se você tem histórico familiar de problemas cardíacos, se você é fumante ou esfumante, se você tem diabetes, pressão alta, colesterol alto ou obesidade, então você está no grupo de risco ainda maior. Nesses casos, o cuidado com os hábitos matinais é ainda mais importante. Cada detalhe conta. Agora vamos falar de algo que muita gente esquece, mas que é fundamental: a hidratação. Durante a noite você passa de 6 a 8 horas sem beber água. Isso deixa o sangue mais espesso, mais viscoso, mais propenso a formar coágulos. E sangue espesso é um fator de risco enorme para infarto e AVC. Então, uma das primeiras coisas que você deve fazer ao acordar é beber um copo grande de água. Não café, não suco, água pura. Isso ajuda a reidratar o corpo, afinar o sangue, melhorar a circulação, facilitar o trabalho do coração. E aqui está uma dica de ouro. Água em temperatura ambiente ou levemente morna. Nunca água gelada logo ao acordar. Água gelada pode causar um choque térmico, contrair os vasos sanguíneos.
Aumentar a pressão arterial de forma brusca. Parece detalhe bobo, mas não é. É a diferença entre cuidado e descuido. Lembro do seu Paulo, de 71 anos, de Porto Alegre, aposentado, que tinha o hábito de tomar um copo de água gelada assim que acordava. Ele achava que isso dava mais disposição, mas começou a sentir aperto no peito nas manhãs, principalmente no inverno. Quando ajustamos esse hábito trocando a água gelada por água morna, os sintomas diminuíram muito. Pequenas mudanças, grandes resultados. E já que estamos falando de pequenas mudanças, deixei eu te falar sobre a respiração. Muita gente acorda já pensando em tudo que tem para fazer no dia. Já fica ansiosa, já acelera mentalmente. Essa ansiedade matinal libera cortisol e adrenalina em excesso, o que sobrecarrega o coração. Então, reserve os primeiros minutos do dia para respirar com calma. Inspire profundamente pelo nariz, contando até 4. Segure o ar por 2 segundos. Respire pela boca, contando até 6. Repita isso 5 vezes. Isso acalma o sistema nervoso, reduz a ansiedade, protege o coração. Agora fica comigo até o final, porque eu ainda tenho uma informação muito importante para te dar. Vamos falar sobre sinais de alerta que você nunca deve ignorar. Se ao acordar você sentir qualquer um desses sintomas, você precisa procurar um médico imediatamente. Dor ou pressão no peito, mesmo que leve. Falta de ar sem motivo aparente, tontura intensa que não passa, suor frio, náusea ou vômito, dor que irradia para o braço esquerdo, para o pescoço, para a mandíbula ou para as costas. Palpitações ou sensação de coração acelerado. Esses são sinais de que pode estar acontecendo alguma coisa grave com o seu coração. E em caso de infarto, cada minuto conta. Quanto mais rápido você buscar ajuda, maiores as chances de sobrevivência e recuperação total. E nunca, nunca pense: ah, deve ser só uma indigestão ou vou esperar para ver se passa. Com o coração não se brinca. Se você tiver qualquer dúvida, procure ajuda. Melhor exagerar na cautela do que arriscar a vida. Agora vamos fazer um exercício mental juntos. Imagina que amanhã de manhã você vai acordar de forma completamente diferente. Vai acordar devagar, sem pressa. Vai ficar deitado respirando com calma. Vai sentar na cama e esperar o corpo se ajustar. Vai tomar um copo de água morna. Vai preparar um café da manhã leve e nutritivo. Vai tomar seu café sem pressa, saboreando cada gole. Só então vai começar suas atividades. Como você acha que o seu corpo vai reagir? Como você acha que o seu coração vai se sentir? Eu te garanto que a diferença vai ser enorme. Você vai sentir mais energia, mais disposição, mais segurança e, principalmente, você vai estar protegendo o seu coração de forma simples, mas extremamente eficaz. E aqui está a verdade que ninguém te conta. A medicina moderna é incrível. Os tratamentos cardiovasculares avançaram muito. Temos stents, cirurgias, remédios potentes. Mas a melhor medicina ainda é a prevenção. É cuidar do corpo antes que ele adoeça. É respeitar os limites do organismo, é fazer escolhas inteligentes todos os dias, principalmente nos momentos mais vulneráveis, como o despertar. Se esse vídeo foi útil para você, se você aprendeu algo importante hoje, não deixa de ver o próximo vídeo que está aparecendo na sua tela agora. Lá eu vou te mostrar outros hábitos que você precisa evitar ao longo do dia para manter o coração saudável e forte depois dos 60 anos. E não esquece de deixar aquele like aqui embaixo, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito e ativar o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo. Eu posto vídeos novos toda semana com informações que podem transformar a sua saúde e a sua qualidade de vida. Obrigada por assistir até o final. Obrigada pela sua atenção e até o próximo vídeo. Cuide-se com carinho.